Se tivessem me dito há pouco mais de um ano que a Marvel não só lançaria um filme genuinamente bom, mas que esse filme ainda por cima seria o dos Thunderbolts, eu teria caído na risada naquele exato momento e provavelmente teria até me mijado de tanto rir. E também teria questionado a inteligência da pessoa que me disse isso. E aqui estamos nós, maio de 2025. E finalmente a Marvel conseguiu fazer o que achávamos que seria fisicamente impossível. Fazer um bom filme com boa atuação, ação desenfreada e, acima de tudo, conseguindo fazer um filme com personagens. Quem diria que para um filme funcionar bem, ele precisava ter personagens com um mínimo de complexidade, não é mesmo? Quase todas as produções audiovisuais da Marvel após Ultimato. Tenho que admitir que é surpreendente que, entre todos os filmes que a Marvel lançou ultimamente, seja o dos Thunderbolts. Justamente foi ela que conseguiu o feito histórico de, e presta atenção nisso, fazer um filme bom. Nem estou falando de um filme excelente ou de uma obra-prima digna de a gente levantar e aplaudir de pé dizendo isso é cinema, mas simplesmente um filme divertido, com um ritmo e personagens tão bons que eu juro que nem percebi quando já tinham passado as 2 horas do filme. E é isso mesmo, a Marvel vem fazendo as coisas de forma tão estupidamente ruim que o fato de um filme ser decente já é mais do que suficiente para todo mundo sair dizendo que a Marvel reviveu. Mas será que o filme é realmente tão bom assim? Ou será que é só mais uma mentira criada pela internet tentando justificar o gasto com o ingresso do cinema? Vamos descobrir isso hoje. Então, venham aqui com seu tio Bells pequenino, que eu vou falar pra vocês sobre esses filmes tão interessantes. Mas Bilce, por que você fala de filmes tão obscuros e não do último filme do Capitão América? Você fica vermelho como o Hulk? Pra começar, não tenho interesse em falar sobre essa coisa. E pra terminar, a verdade é que esse filme, pelos trailers e por tudo que as pessoas diziam sobre ele, parecia ser a coisa mais genérica e chata do mundo. E devo dizer a vocês que... é verdade. Harrison Ford não faz nada mal, levando em conta que está substituindo o falecido ator William Hurt e sua versão do Hulk vermelho não fica tão ruim. Mas o filme é a coisa mais genérica que vocês poderiam engolir. E ainda por cima sofre da horrível síndrome de meu filme é tão medíocre que eu preciso dar spoiler da reviravolta mais impactante do filme, em absolutamente todo o meu material promocional. Pelo menos tiveram a decência de guardar o líder, mas claro, quem diabo se importa com o líder a essa altura? Bom, chega de enrolação, vamos à resenha. Tudo começa com o icônico logo da Marvel Studios. Ou isso eu diria se não fosse porque ele foi drasticamente alterado por uma escuridão absoluta. Assim, bem sombrio, bem dark, bem essencial, bem void, wholesome, meu facão. Depois temos a personagem Helena Belova, que está no meio de uma missão de infiltração bastante importante, presenteando-nos com uma sequência de ação muito bem feita e surpreendentemente divertida para os padrões recentes do universo cinematográfico da Marvel. Vocês sabem, aquele universo cinematográfico com cenas de ação que pareciam renders baratos de PlayStation 3 nos últimos filmes. E Helena é emboscada por um cientista que alerta sobre o perigo do que está investigando e que sua chefe é má. E eles não são quem parecem, e não sei o que, não sei quanto. No final a Helena literalmente mata todo mundo e explode o prédio. Mas isso sim, ela teve a decência de resgatar o Cui, que eles tinham lá no laboratório. E agora muitos de vocês devem estar se perguntando quem é a Helena. E por que eu deveria me importar com essa personagem que mal conheço? Essa é a questão, pequeno inscrito que acabou de entrar na minha casa para fazer essa pergunta curiosa. Senta aí, vou preparar um café para você. Com o fim de Endgame e da sua primeira grande era, a Marvel impulsionou a criação de conteúdo para expandir seu universo e preparar a próxima fase. E entre esses projetos estava o filme da Viúva Negra, um projeto com bastante coisa para criticar. Para começar, o fato de ser uma prequela sobre uma personagem que morreu há 4 filmes. Além disso, tem a outra questão de que, bom, o filme foi lançado quando a humanidade estava refugiada daquele vírus que vocês já conhecem. Por isso, as únicas formas legais de assistir ao filme eram se arriscar a sair na rua e ver se o seu cinema local ainda estava funcionando. A outra opção era bem mais estranha. Pagar um acesso Premiere que a Disney Plus oferecia para assistir no conforto da sua casa. Mas essa parada custava 22 euros, somados aos 9 que a assinatura já custava naquela época. Então... Mas enfim, uma das poucas coisas boas desse filme foi a introdução de Helena, que para muitos foi uma digna sucessora da Viúva Negra original. Desculpem a mudança repentina de assunto, mas entendam que se me dão a chance de criticar algo que a Disney fez no passado, não consigo resistir. Voltando ao assunto, temos aqui o Buck, anteriormente conhecido como o Soldado Invernal, agora atuando como político. Coisa que vocês saberiam se tivessem assistido ao 4º filme do Capitão América. A verdade é que este filme é bastante fácil de acompanhar, e isso é algo que com certeza muitos de vocês vão adorar neste longa.
E praticamente não é necessário assistir aquele monte de porcaria que a Marvel fez nos últimos anos para entender este filme. Pois não só há muitos diálogos entre os personagens que explicam seu passado, suas relações e tudo mais, como esses diálogos não parecem nada artificiais. Os roteiristas não parecem desesperados para que você entenda os personagens, mas sim apresentam conversas casuais sobre o passado deles. E isso já está ótimo. Isso permite que alguém que não tenha visto os filmes ou séries anteriores do estúdio entenda perfeitamente o que e o porquê de cada um deles. Se você não conhece esse personagem, não se preocupe. Alguém no próprio filme acabou de explicar brevemente quem ele é e sua função. Então Deus, pra mim e muitos de vocês. Porque não acho que tenha tanta gente que assista absolutamente todo o material que a Marvel e a Disney lançam. A pessoa deve ser totalmente lobotomizada. Voltando ao filme, essa senhorita Valentina Allegra de Fontaine está sendo julgada porque supostamente estava envolvida em experimentos humanos para criar um novo super-herói. Ela diz que isso é uma grande loucura. Além disso, eles têm coisas mais importantes para fazer, já que não existe mais uma equipe de Vingadores para defender a Terra recentemente. O presidente dos Estados Unidos se transformou no Hulk no centro da cidade. Portanto, é necessário ter mais cautela e estar preparado. Adoro ver o Bo no público do julgamento, observando a Valentina falar sobre heróis e outros assuntos. Ele deve estar pensando, droga, sinto falta dos dias em que tinha um apocalipse a cada 3 dias. Valentina nega ter feito experimentos com humanos tentando criar um super-herói. E em seguida, ela começa a desmontar e destruir qualquer evidência que comprove que, de fato, estava tentando criar um novo super-herói com base em experimentação humana. Cortes abruptos com cenas contrastantes. Adoro esse tipo de humor e estou elogiando o da Marvel, o que nunca pensei que faria de novo. Ri umas 5 vezes no filme. Está gravado? Então, Valentina conversa com sua assistente, cuja importância neste filme me parece excessiva. Tipo assim, por que dão tanto tempo de tela pra essa garota que nem sabemos o nome? Desculpa, como dizia Valentina, ela pergunta pra sua assistente Mel se os homens dela já foram enviados pra missão e ela diz que sim. Todos, exceto uma, pois uma delas era a própria Helena, que foi ver seu pai. O Guardião Vermelho, também conhecido como o Capitão América Comunista, que parece estar completamente preso na vida. E surpresa, Helena também está nesse ponto e quer saber o que diabos fazer da vida. Portanto, seu pai Alexei, como Guardião Vermelho, revela que seu momento mais feliz foi quando se orgulhou de servir ao seu país. Ele sugere que Helena siga os passos da irmã falecida e se torne uma heroína. Mas para Helena, ser uma vingadora não importa, então ela liga para Valentina para confirmar sua participação na missão. A missão consiste em entrar em um depósito cheio de coisas valiosas e eliminar um suposto ladrão que quer roubá-las. Ela entra sem problemas, mas é emboscada pelo Estados Unidos Agent, John Walker, que parece determinado a matá-la. Vou chamá-lo de Capitão América Signing. Também aparece a treinadora, que parece querer matar esse Capitão América Signing. Além disso, surge o Fantasma, que tenta matar a treinadora. Uma luta generalizada se inicia, até que o Fantasma atira na cabeça da treinadora. Sim, ela eliminou uma das antagonistas do filme Viúva Negra em menos de 20 minutos, apesar de aparecer em todo o material promocional. Obviamente não dava para revelar que ela morreria, embora já houvesse indícios de que essa personagem não duraria muito no cinema. Mas quando vi isso na tela, para ser sincero, eu realmente fiquei um pouco paralisado. Espero que no futuro incluam outro mestre das tarefas, pois tanto em seu filme de estreia quanto neste, seu papel deixa a desejar. Durante as lutas, enquanto todos jogavam coisas uns nos outros, algo atingiu uma cápsula libertando alguém. Um tal de Bob, que parece que ninguém sabe de onde saiu. Mas não há mais tempo, pois com a morte do Taskmaster, as portas da prisão se fecham. E enquanto isso, Valentina está em uma espécie de festa junto com o mesmo congressista que a estava julgando há alguns momentos. Ele diz para Valentina: "Ei, você é muito boa em limpar." Fomos até suas instalações e não encontramos nada que pudesse te incriminar, literalmente nada. E voltando aos caras que estavam presos, eles só percebem que todos foram enviados por Valentina para se eliminarem entre si. Pois o objetivo desse cofre é armazenar e destruir qualquer coisa que incrimine Valentina, incluindo eles mesmos. O filme introduz os personagens como se fossem inéditos, com diálogos expositivos e outros elementos de apresentação. A Fantasma menciona repetidamente, umas 50 vezes, que foi criada em laboratório, vezes até demais eu diria. O filme reconhece que os recentes projetos da Marvel não atraíram tanto o interesse. Além disso, esses caras são coadjuvantes dos próprios produtos de origem. Além disso, para conhecer esses personagens, você teria que ter visto o filme da Viúva Negra e saber quem são Helena, o Guardião Vermelho e o Taskmaster. O filme do Homem-Formiga e a Vespa revela quem é o Fantasma, já a série Falcão e o Soldado Invernal mostra quem é John Walker e o que ocorreu com o escudo. E o título do Capitão América. A série do Gavião Arqueiro apresenta mais sobre Helena, e o último filme do Capitão América mostra por que Bucky virou político. E o contexto da Sala Vermelha. Bucky é muito contra a Valentina, há bastante contexto sobre isso.
Ele tenta persuadir Mel a fornecer informações comprometedoras, enquanto tenta contatar o congressista de antes para dizer que pode capturar Valentina usando métodos questionáveis. Mas o congressista insiste que é necessário seguir o caminho legal e afins. Eu adoro essa versão do Buck, sendo obrigado a tomar medidas mais legais, quando o desgraçado poderia simplesmente usar seu braço metálico para resolver as coisas do jeito antigo. Tipo, distribuir um pouco de honra e pau robótico. Dá pra ver que ele não tá nem um pouco satisfeito com o cargo de político e com esse terno chato, né? Não é o estilo dele. Os papus estão presos no cofre, tão forte que nem o Ghost, com seu poder de atravessar paredes, consegue escapar. Acho muito engraçado que o John e o Ghost estão saqueando o cadáver do Taskmaster, enquanto a Helena observa como esses dois malucos estão profanando o cadáver de uma garota que foi manipulada. Durante quase toda a vida. Não entendem o contexto. Estava bem forte. Noto paranormis. Valentina ativa um incinerador para matar todos, enquanto Agosto atravessa a parede, aparentemente abandonando-os. Mas conseguiu abrir a porta para eles do outro lado, para que pudessem sair dali a tempo. De fato, assados vivos. Adeus, mestre das tarefas. Você não foi um bom personagem. Então Valentina percebe que os caras instáveis que ela mandou para se matarem estão milagrosamente trabalhando juntos. Portanto, ela terá que cuidar deles pessoalmente. Tudo isso enquanto o Guardião Vermelho escuta porque, bom, meu camarada alugou uma limusine e por acaso acabou ouvindo. Enquanto isso, os papus lutam para colaborar, parecendo instáveis, mas não são. E Helena foi uma assassina a vida toda e recentemente perdeu sua irmã Ava. O fantasma foi transformado em uma arma desde a juventude, e John rapidamente se tornou um super soldado. Mas pelo menos esse desgraçado tem uma esposa e um filho, o que já é alguma coisa. Mas não são só eles, pois Bob também está lidando com problemas, já que ele acredita que tudo seria melhor se eles fossem embora sem ele. Mas aí, Helena diz pra ele que é normal se sentir assim, sozinho, e a caminho da escuridão total, quase como se estivesse caindo em um poço de vazio. Entendeu? Tanto faz. Diante disso, Bob fica em dúvida sobre o que fazer com essa escuridão que já está dentro dele. E Helena simplesmente diz que ele deve empurrar isso pro fundo e seguir em frente, reprimindo tudo, o que eu acho que não é a coisa mais saudável do mundo. Mas lembrem-se, crianças, reprimir seus sentimentos não é bom. Falando em seguir em frente, esses caras surpreendentemente entram em acordo e chegam à entrada, mas tem algo estranho. E Helena e John têm alucinações sobre seus passados. E Helena recorda o assassinato cruel de uma menina, enquanto John relembra a relação conturbada com sua esposa e filho. Como se algo do passado estivesse sendo reprimido por eles, e de repente fossem obrigados a trazê-lo à tona. E bom, depois de ver como Buck lava o maldito braço de vibrânio na lava-louças, isso nos fez rir bastante. Os caras percebem que eles estão completamente cercados por soldados. Então começa outra cena de luta, muito bem feita para os padrões recentes da Marvel Studios. A história culmina com eles escapando e, surpreendentemente, nenhum deles trai o outro. A questão é que, para escapar, eles roubaram um veículo militar, se disfarçaram de soldados e não pensaram muito bem no que iam dizer na hora de serem inspecionados. Para a sorte deles, Bob decide provocar um escândalo para distrair os soldados, permitindo que o resto fuja de forma corajosa, se sacrificando. E a única coisa que eu consigo pensar aqui é, o que diabos o Ghost estava fazendo quando o Bob escapou? Sendo que os dois estavam juntos atrás do carro? Enfim, ao ver como Bob fez um escândalo, o exército enche o corpo dele de chumbo. Mas esse último sobrevive e sai voando para o céu, para depois cair como um meteoro na superfície. O olhar de Helena ao ver Bob se sacrificando por eles é fascinante. É como se fosse a primeira vez que alguém se preocupa em salvá-la desse jeito. John, Ava e Helena aproveitam o escândalo para continuar fugindo. No entanto, Helena conseguiu pegar alguns documentos do laboratório e descobriu o que Bob realmente é. O Projeto Sentinela, um super-herói com o poder de 1 milhão de sóis explodindo. Que se acreditava perdido, pois todos os sujeitos de teste haviam morrido, exceto um, ao que parece. Mas eles lidarão com isso depois. Agora precisam fugir dali. Para a sorte deles, o Guardião Vermelho chega ao resgate. Adoro essa cena. É como aquele parente intrometido quando vê você com seus amigos. É adorável como ele chega gritando, super preocupado com Helena, só porque ela está ali. Então eles viajam tranquilos. Alexei faz uma piada com John dizendo que ele também é um Capitão América do jeito dele. Também mencionam os Thunderbolts, um time esportivo infantil do qual Helena participou quando criança, o que ela comentou brevemente, há pouco, enquanto estavam no cofre, e que é aquele momento de "ah, ele disse isso". Ou seja, no final, o nome Thunderbolts vem do time infantil da Helena. Eu gosto muito desse momento. Bem, como eu disse, esses diálogos não parecem expositivos, mas sim conversas humanas, mundanas, genuínas, sem mais. Alexei e Helena realmente parecem um pai e uma filha conversando sobre besteiras. Um pai extrovertido fazendo a filha passar vergonha. O típico, tudo é felicidade até que percebem que estão sendo perseguidos pelo exército novamente.
Uma salva de palmas para o coquetel Molotov que Alexei lançou blindado, mas quando tudo parecia perdido, Bucky chega e detona o exército. Seria excelente se ele não os mandasse pelos ares. O problema é que o maldito soldado invernal sempre parece estiloso. Não sei como esse cara consegue ter tanta aura. Ele é o Aura Farmer do universo cinematográfico da Marvel. Ele ainda faz referência ao Exterminador do Futuro 2 e tudo mais. Enquanto isso, em Nova York, Valentina levou Bob para a antiga Torre dos Vingadores. Caramba. Finalmente, os fãs da Marvel estão desde 2017 teorizando quem diabos foi que comprou a Torre Stark naquela época. E se fossem os Quatro Fantásticos, a Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division ou Norman Osborn, todos haviam comprado a Torre Stark? Enfim, vendo que agora ele tem uma arma de destruição interplanetária. A alguns metros de distância, Valentina tenta agir de forma mais maternal com Bob para manipulá-lo. Mas a questão é que Bob não só tem o poder de sóis explodindo, como também tem um poder oculto que mostra os maiores traumas das pessoas. Algo bastante sombrio e com contexto. É assim que ele faz com Valentina, que fica abalada ao reviver seu passado traumático de forma tão realista. Apesar de parecer que ela planeja deixar Bob no início, ele diz que pode controlar seu poder. Esse é estranho. Nesse meio tempo, Bucky captura os Thunderbolts, que tentam lhe explicar os planos de Valentina. Mas claro, tentar explicar para a existência de um homem voador e invulnerável pode ser complicado, principalmente quando quem te explica é um grupo de mercenários, que não parecem confiáveis à primeira vista, e metade parece viciada em drogas ou álcool. Mas não é só isso. Bucky revela que John perdeu a esposa e o filho devido à sua atitude. Algo que não me surpreende, pois esse homem assumiu uma responsabilidade enorme em pouco tempo. Ser o novo Capitão América, ter uma grande parte do mundo contra ele, e nem mesmo os próprios Vingadores o aceitam como tal. E quando você tenta provar ao mundo que é capaz, injetando um soro de super soldado experimental, acaba matando um homem diante do público, sendo rotulado por todos como uma simples e vulgar mancha no nome do Capitão América, o que nos deu alguns dos melhores planos do universo cinematográfico da Marvel. John Walker, com o traje do Capitão América e seu escudo manchado com o sangue de alguém que, para o público, era um criminoso que implorava por piedade. Agora, imaginem por um segundo o que deve ter sido viver uma vida normal com tudo isso nas costas. Ver como o mundo inteiro te despreza, a ponto de nem mesmo te dar forças para tentar mudar isso. E simplesmente segue o fluxo e aceita seu papel no mundo. Bucky claramente não acredita no que esses energúmenos falam, mas só quando Mel liga para avisá-los que Valentina pode estar no controle do Projeto Sentry. E é aí que Bucky libera todos para ajudá-lo a deter Valentina. Esse é o momento em que Helena fala a pura verdade. E eles são os menos indicados para um trabalho assim, algo que Bucky entende perfeitamente. Você está falando com um cara que foi torturado e manipulado pela Hydra para eliminar inúmeras pessoas por décadas contra a sua própria vontade? Ele tem plena consciência de que o passado é indelével, mas reconhece que há apenas dois caminhos a seguir. Ou levantar e fazer algo para mudar, ou simplesmente ficar onde está e viver com isso para sempre. Então eles resolvem levantar e resgatar Bob. Alexei está empolgado para reviver seus dias de glória. A caminho da torre, também adoro sua atitude. Este último tenta puxar conversa com Bucky, e com toda essa coisa de que ambos são super soldados, e essa parada aí. Mas enfim, o plano é simples, entrar e sair. Uma aventura de 20 minutos, certo? Então, eles destroem a entrada com o veículo e começam a derrubar soldados por toda a parte. Tudo isso para Valentina dizer que não precisava, que eles já estavam convidados. De qualquer forma, poxa cara, a comédia nesse filme é, engraçada, curiosamente. É absurda, mas no bom sentido, funciona muito bem, é simpática. Então eles chegam e Valentina apresenta para eles o novo super-herói máximo, o Sentinela, o homem mais poderoso que todos os Vingadores juntos. Isso é totalmente verdadeiro na teoria, de acordo com os quadrinhos. Adoro que ele seja um super-herói autêntico, como em The Boys, não no tom sombrio, mas no sentido de ser um verdadeiro herói. Criado sob medida para impressionar, com traje colorido e nome épico. Até o cabelo dele pintaram. O plano é simples. Valentina convocou a imprensa para testemunhar Sentinela assassinando um grupo de rebeldes, que são eles mesmos. Dá pra ver que são apenas humanos lutando contra um verdadeiro deus. Esse cara está falando sério. Ele ainda se dá ao luxo de arrancar o braço do Bucky e bater nele com o próprio braço. O mesmo braço do qual Bucky tinha tanto orgulho. E que um dia disseram pra ele que era praticamente invencível, agora reduzido a um brinquedo que vai voltar pra lava-louças. Para a sorte dos Thunderbolts, o Sentinela os deixa fugir, não vendo sentido em matá-los. Valentina exige que o Sentinela Pau obedeça, mas ele questiona o motivo, mesmo tendo que cumprir as ordens dela. E ele faz isso? Malditos? O Sentinela se rebela. Caramba, ele se rebelou, mas Valentina obviamente tinha um plano de contingência.
Caso por algum motivo inexplicável, o cara mentalmente instável com o poder de milhões de sóis explodindo, que não tem nenhum tipo de obrigação moral de ajudá-la ou obedecê-la, se saísse do controle, e pum, um tiro na cabeça do sentinela. Mas na verdade, ele não o eliminou tão facilmente, e sim deu sinal verde para algo muito pior. Enquanto isso, nossa equipe de anti-heróis lida com o fato de que acabou de ser devorada. Além disso, a vilã possui uma arma de destruição em massa sob seu controle. Além disso, eles lidam com o fato de que continuam sendo uns inúteis patéticos aparentemente sem salvação. E Helena vai embora e Alexei a segue. Afinal de contas, ele é a figura paterna dela, mas a própria Helena diz que se sentiu abandonada por ele todo esse tempo. Ele nunca ligou, nem mesmo quando a irmã dela a deixou para sempre. Ele sabe que errou e sempre acreditou que sua filha nunca iria querer vê-lo novamente. Coisa que ela nega, é só que ela sempre se sentiu sozinha. Cumprir missões, tirar vidas e retornar sozinha para casa. Pensar no que fez ao longo da vida e repetir o processo no dia seguinte era a vida dela. Ela se lembrava de um dos seus primeiros testes como viúva negra, acabar com uma menina a sangue frio. Mas Alexei diz que está ali para ela. Um pouco tarde, mas ele está ali agora, relembrando os pequenos momentos que tiveram quando eram uma família feliz. E que não importam os erros que cometeram no passado, porque ele não vê os erros dela, e é por isso que eles precisam um do outro. No entanto, quando parecia que a relação familiar ia se recompor, algo acontece. Uma figura sombria, que não é Roddick, aparece obscurecida no céu. Faz sua aparição o vazio de Void, a outra identidade de Pop, aquele que realmente entendeu o contexto. Acho fascinante como conseguiram criar um vilão final. Com uma aparência assustadora, uma silhueta preta com 2 pontinhos brancos sobre os olhos, cujos poderes desintegram uma pessoa em 1 segundo. Sem sons, explosão nem nada, bem assustador, simplesmente desaparecem, viram fantasmas como o Momo. As pessoas por trás desse filme disseram que se inspiraram muito nos rastros que ficaram das pessoas após os bombardeios no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. O que dá uma camada bastante sombria a isso. O desaparecimento de alguns pilotos de helicóptero foi suficiente para gerar um caos absoluto na cidade. Felizmente, esses anti-heróis de segunda estavam lá para salvar todos os cidadãos possíveis, sozinhos ou unidos como equipe. Esses desajustados estão aos poucos construindo um novo caminho para um futuro brilhante, onde eles podem ser mais do que coadjuvantes, salvando idosos, crianças e todos que podem. Mas o vazio é de fato inevitável. Conteúdo inadequado para resumo. Por favor, forneça um texto apropriado para que eu possa ajudar. A cena em que Alexei salva uma menina que desaparece segundos depois me surpreendeu, especialmente vindo da Marvel. Foi essencial, goste você ou não, maricas. Com o vazio avançando, Helena decide proteger o garoto que antes tentou se sacrificar para que fugissem. E ela se joga por vontade própria no vazio. Enquanto seus companheiros olham horrorizados ao ver que sua amiga ou filha poderia ter morrido instantaneamente diante de seus olhos, eles tentam salvar todos que puderem. Surpreendentemente, Helena continua viva. O vazio não mata, mas prende as pessoas em uma lembrança traumática em loop. Para Helena foi a primeira pessoa que viu morrer, seu treinamento na Sala Vermelha e seu colapso emocional após todo o sofrimento. Mas no final ela conseguiu contatar Bob. Ele parece estar refugiado em um quarto seguro, onde o único som que invade o lugar são os sons de sua mãe. Sendo agredida pelo pai, memórias reprimidas, enquanto ele se mantém seguro em seu quarto, sua fortaleza impenetrável, onde se sentia protegido. Mas aí Helena diz a ele que isso está errado, que o conselho que deu a ele no cofre estava errado. Não dá para simplesmente empurrar essa escuridão para o fundo do coração e guardá-la só para si. É preciso deixá-la sair e lutar contra ela. Isso não vai eliminar, mas vai aliviar o peso que você carrega dentro de si, ajudando a superar esse fardo. Esse vazio junto com as pessoas que sabem como é sentir um vazio no coração. Quando Bob parecia pronto para aceitar a realidade e buscar uma saída com Helena de volta para casa, o próprio ambiente começa a atacá-los, como se não quisesse que ele superasse isso. No final, a dor e a escuridão pareciam mais fortes, até Alexei e os outros chegarem para ajudar. Cada um viveu seu próprio inferno pessoal, até Bob e Helena chegarem para resgatá-los. Estando aqui, vendo que este é o quarto mais tranquilo da mente de Bob, e Helena decide que, para tentar encontrar uma saída, eles devem agora ir para o pior quarto, o mais horrível. Atravessando lugares traumáticos, como a sala de jantar onde seu pai levou uma surra. Muito satisfatório o antigo trabalho dele fantasiado de frango. Ou, o mais importante, o laboratório onde tudo começou, literalmente. O laboratório que Helena explodiu no início do filme foi o mesmo onde Bob se transformou em sentinela. Bob se lembra da promessa de um medicamento experimental que o deixaria mais forte. Uma motivação para finalmente se tornar alguém importante. E esse desejo de simplesmente ser alguém na vida acabou dando origem a uma criatura que agora está consumindo completamente Nova York. Onde está o Homem-Aranha agora? Não sei, acho que ele deve estar dando uns beijos no amigo gordinho dele. Agora, frente a frente, o vazio separa Bob de seus companheiros para um cara a cara, que Bob parece dominar.
No topo, Bob desfere golpes consecutivos contra a escuridão de seu adversário, que o consome conforme sua fúria e os ataques se intensificam. Então Yelena e os outros conseguem se aproximar dele e dar a mensagem que ele precisava. E agora ele não está mais sozinho e nunca mais estará. É o momento mais shonen de anime, poder da amizade, que já vi em um filme da Marvel e devo dizer que eu gosto. Finalizando por hora com o vazio e libertando todos da escuridão. Com tudo resolvido e Bob quase não se lembrando do que aconteceu em sua mente, resta apenas uma coisa a ser resolvida. Valentina está lá completamente sozinha e desarmada, então nossos protagonistas vão direto até ela, prontos para lhe dar um pouco de honra e essência. Mas esse sempre foi o plano dela, ou pelo menos se tornou quando percebeu que Sentinela era praticamente imortal. Isso me incomoda porque eu queria que eles a destripassem. Desculpa, Talos tomou conta da minha mente. Ela convocou uma coletiva de imprensa para evitar ser morta diante das câmeras e transformar os Thunderbolts no novo time de heróis. Eles salvaram Nova York de uma entidade sombria, mas nem tudo saiu conforme o plano de Valentina. E a própria Yelena diz para ela que agora é ela quem pertence a eles. Afinal, eles conhecem a verdade e podem desmascarar a mentira instantaneamente, expondo o experimento Sentinela e arruinando Valentina. Além disso, devemos lembrar que eles têm a seu favor o fodéstico Sentinela. Ou seja, 99,999 bilhões, 999.999.999% do poder total da equipe. Após anos de sofrimento, Yelena e seus companheiros finalmente poderão desfrutar de um pouco de admiração e reconhecimento. Os créditos iniciais já são interessantes por si só, mostrando imagens de jornais e revistas com várias paródias. Mas acima de tudo, nos mostram que o público está debatendo se eles realmente são ou não os novos Vingadores, ou se são uma porcaria. Porcaria. Afinal, surgir repentinamente e anunciar que esse grupo aleatório de personagens secundários serão os novos Vingadores pode soar estranho para muitos. Todos parecem criminosos, exceto Bob. Ele está tranquilo. Isso provavelmente acontecerá na vida real com os fãs remanescentes da Marvel, que verão esses como os novos Vingadores, embora eu admita que gosto mais deles. Na cena pós-créditos, Alexei sonha com seu tão esperado reconhecimento, tendo finalmente seu rosto estampado em uma caixa de cereal. Sim, isso é uma conquista, e a segunda é a mais importante. 14 meses após o estabelecimento dos Novos Vingadores em sua nova base na torre, onde quase foram mortos por Sentinela, a equipe parece estar integrada e se relacionando muito bem. Bob está lá, mas ainda não controla o vazio, então não é alguém que luta muito. Isso é uma maneira de manter o personagem contido, caso contrário não terá muita graça, a menos que o Nu apareça. Sam Wilson, o novo Capitão América, registrou o nome dos Vingadores para formar seu próprio time. Eles fazem a piada de que, em vez de se chamar Vingadores com S, vai ser com Z. Vai ser difícil para esse desgraçado montar um time mais carismático que esse. Quem ele vai colocar? Ao Hal Rojo, mas agora o mais importante, a base de operações detecta algo na atmosfera. E esse algo é nada mais nada menos do que a nave dos Quatro Fantásticos entrando na Terra. O que talvez tenha nos dado o maior spoiler de que, no final do filme dos Quatro Fantásticos, o universo deles foi pro saco. E já era, tenho que dizer, fazia muito tempo que eu não aproveitava tanto um filme do universo cinematográfico Marvel de forma genuína. A companhia lançava cada vez mais produtos, porém com qualidade ou empenho decrescente. É incrível que para um filme da Marvel ser bom, bastava focar nos personagens. E com apenas uma pequena cena pós-créditos, focar no futuro. Não era tão difícil, né? Isso foi o que os tornou grandes na época, não sei por que esqueceram disso. Assim como os filmes da Marvel pré-Guerra Infinita, com histórias próprias focadas em seus personagens, com breves menções a um potencial conflito futuro. Acho que o pior que poderia ter acontecido ao universo cinematográfico Marvel em parte, foi que tudo ficou tão misturado e tão conectado. Após Endgame, houve muitos projetos que pareciam apenas trailers para futuros lançamentos, com tramas centrais vazias. Recentemente, o filme do Capitão América foi lançado, sendo medíocre em quase todos os aspectos. Surpreendentemente, esse filme chega, e mesmo sem ser incrível, nos surpreende. Isso deveria fazer a Marvel refletir sobre o que andaram fazendo nos últimos 6 anos. Mas isso não significa que o filme seja ruim, muito pelo contrário. Mas que as pessoas estejam aplaudindo esse filme como se fosse uma obra-prima cinematográfica. É justamente porque tudo o que a gente tinha recebido antes era uma porcaria desgraçada. Personagens traumatizados e quebrados com passados pessimistas que neste filme puderam brilhar e tentar mudar as coisas. Isso é algo que adoro nesse filme. Ele pega personagens que sozinhos não deveriam funcionar ou não são suficientes. Muitos deles não conseguiram, mas se juntam e criam um time que parece vivo e humano. Algo parecido com o que aconteceu em JoJo's Stardust Crusaders, que cada cruzado sozinho é bom, mas não tanto assim. Mas a química criada ao juntá-los fez com que a parte 3 de JoJo's fosse provavelmente a mais famosa. As pessoas não amavam o Homem de Ferro ou o Capitão por serem personagens super poderosos que resolviam tudo facilmente.
Na verdade, é justamente o contrário. O Capitão América é um herói que poderíamos classificar como alguém que não tem grandes habilidades. E por outro lado, temos a Capitã Marvel, que atualmente seria, eu diria, o segundo herói mais poderoso do universo cinematográfico da Marvel atrás do Sentinela, basicamente, e ninguém parece ter gostado dela. Com Thunderbolts ou os Novos Vingadores, temos um elenco completamente humano e com passados devastadores que fazem com que sua redenção seja muito mais satisfatória. As séries e filmes mencionados no início, onde esses personagens estreiam, não são mais vistos como uma obrigação para assistir a este filme, mas sim como um complemento. Um extra para que aqueles que gostaram desses personagens tenham mais material para saber quem eles são e sua história de origem, de onde vêm, o que fizeram e por que são assim. Fico triste com o que aconteceu com o Mestre das Tarefas, pois sinto que ele foi um dos mais prejudicados com seu filme de origem. 5 de 6 não é tão ruim, poderia ser pior. O personagem Fantasma, ou Ava, ganha muito neste filme. Apesar de mencionar a cada 5 minutos que foi criado em laboratório, perdoamos. Além disso, seu traje e efeitos dos poderes estão ótimos. John Walker, o agente americano, está ótimo. Na série dele já foi um dos destaques, e aqui ele é muito legal. Acredito que após o desenvolvimento dado a ele na série Falcão e o Soldado Invernal, não havia muito mais a ser explorado, além do que já foi feito aqui. Mas e a questão de mostrar como foi conviver com a família depois de ganhar poderes e fama, para o bem e principalmente para o mal? Com o Guardião Vermelho acontece algo curioso. Nesse filme, eles encontraram o equilíbrio perfeito entre um personagem cômico e palhaço, mas também paternalista e sensível. Adoro esse ator pelo seu trabalho em Stranger Things, então geralmente ele se sai muito bem como pai postiço. No filme da Viúva Negra, eu sentia que esse cara era um palhaço até nos momentos mais sérios. Mas aqui há um equilíbrio muito bom entre o lado cômico e o lado sério dele, principalmente com Yelena. Bucky é Bucky. Ele já é o Soldado Invernal há 11 anos e o cara continua tendo a mesma aura incrível. Não conseguimos nos cansar desse personagem. Digo, acho que ninguém está cansado do Soldado Invernal, certo? E o que dizer da Yelena? Ela é praticamente a protagonista do filme e brilha muito, bem mais carismática que a Viúva Negra, diga-se de passagem. Ela percorre um caminho tentando encontrar uma motivação para viver, buscando algo além de matar porque alguém ordenou. E por fim, achando uma equipe que não apenas a reconhece positivamente perante o público, mas também possibilita que desfrute novamente da família. Agora não só por ter a Alexei de volta, mas por todos os companheiros que ela tem, como o Bob, que é obrigado a ser seu namorado por falta de opção. E bom, enfim, depois tem coisinhas como gente reclamando que derrotaram o vilão muito fácil ou que venceram com o poder da amizade. E é tipo, o que vocês queriam? Que esses caras que nem conseguiriam vencer o Thanos com os braços amarrados nas costas e sendo deficiente, conseguissem derrotar o Sentinela. Era inevitável que terminasse assim. O conceito do Sentinela é que, para derrotá-lo, é necessário apelar mais para o seu lado psicológico. Enfrentar o Sentinela diretamente não compensa. Raríssimos personagens foram capazes de derrotá-lo ou mesmo contê-lo. O ideal é tentar acalmá-lo, faz todo sentido. Para mim foi totalmente perfeito. E eu gosto que personagens que não são tão fortes em termos de, poder militar, pelo menos sejam capazes de resolver problemas tão complicados. Isso fala muito bem deles ou mostra que eram persistentes. Que do nada ele tivesse jogado uma granada no Void e com isso ele morresse e Bob saísse ileso e completamente livre do controle do Void. Que tipo de filme de merda faria algo tão estúpido? Ah, é verdade, existe Esquadrão Suicida. Enfim, boa noite.